Olá! A Farmabase, comprometida com a saúde animal, em parceria com a Embrapa Suínos e Aves, criou uma série de vídeos orientativos relacionados às técnicas de necrópsia e coleta de amostras em suínos. O correto diagnóstico das enfermidades dos suínos é o primeiro passo e um dos mais importantes para as tomadas de decisão no controle dos desafios sanitários. Para isso, convidamos um patologista especialista em sanidade suína para que traga de forma prática conteúdo técnico especializado, para que você, veterinário, possa ser mais assertivo no diagnóstico das enfermidades suínas. Nessa série de vídeos, o Dr. Marcos Moraes, da Embrapa Suínos e Aves, compartilhará conosco as técnicas corretas desde a escolha do animal até a avaliação criteriosa dos diferentes sistemas. Dr. Marcos, obrigado por compartilhar conosco o conhecimento. Fique à vontade. Eu é que agradeço à Farmabase pelo convite. Nosso assunto de hoje será o diagnóstico laboratorial em suinocultura. Vamos abordar como planejar adequadamente o diagnóstico laboratorial de um quadro clínico. Em muitas situações, o veterinário pode chegar ao diagnóstico com uma boa análise clínica ou associar a esta a necrópsia de um ou mais animais mortos ou doentes. Porém, em outras situações, devido à similaridade dos sinais clínicos e lesões de muitas doenças, torna-se necessário o auxílio de laboratório para chegar ao diagnóstico definitivo da causa do problema. Inicialmente, é importante escolhermos um laboratório de confiança, com base principalmente no histórico, nos exames disponibilizados e no corpo técnico do laboratório. Manter um bom contato com veterinários do laboratório é de extrema importância, principalmente para tirar dúvidas sobre o envio de amostras, exames disponíveis, auxílios da interpretação de resultados e outras dúvidas que possam surgir. É importante que o veterinário clínico tenha consciência que a responsabilidade pelo fechamento do diagnóstico é dele. O laboratório vai fornecer os resultados dos exames, que são ferramentas auxiliares para este diagnóstico. O clínico vai utilizar estes resultados, associados ao histórico, resposta a possíveis tratamentos já realizados e evolução do quadro clínico para chegar ao diagnóstico definitivo. Um dos pontos mais críticos para o sucesso no diagnóstico laboratorial é a escolha do animal ou animais para a coleta das amostras. Quem trabalha com diagnóstico sabe que é neste ponto que ocorrem a maioria das falhas nos processos de diagnóstico. Se houver erro na escolha dos animais, tudo o que ocorre na sequência estará comprometido. Quanto ao número de animais para a coleta de amostras, vai depender muito da fase de produção e do tamanho da granja, pois impacta em custos. Normalmente, em animais de maternidade e creche, recomenda-se selecionar de 2 a 4 leitões que representem bem o quadro a ser diagnosticado. Em animais maiores, pode-se trabalhar com um número menor. É necessário escolher animais que realmente representem o quadro clínico que se quer diagnosticar. Nesse ponto, o erro mais comum é selecionar animais definhados, onde na maioria das vezes a causa do definhamento é diferente daquela dos animais do quadro clínico que se deseja diagnosticar. Os animais selecionados devem estar na fase aguda do quadro clínico, ou seja, no primeiro ou segundo dia da apresentação dos sinais clínicos. Selecionar animais na fase crônica dificulta a identificação da causa primária do quadro, pois nesse estágio normalmente se sobressaem as infecções secundárias, oportunistas. Outro problema é que alguns agentes patogênicos permanecem pouco tempo nos tecidos. Com isso, em animais na fase crônica, não será mais possível seu isolamento ou identificação. Esse fator é bem importante para a influenza e rotavirose, por exemplo. No caso de doenças respiratórias, principalmente influenza, o uso do termômetro pode auxiliar na identificação de animais na fase aguda. Animais com os sinais clínicos, temperatura retal acima de 40 graus e ainda em bom estado corporal, são os ideais para a coleta de amostras. Quando o objetivo for o diagnóstico de um quadro clínico de definhamento ou refugagem, mesmo assim é necessário selecionar animais no início do quadro para a coleta. Não devem ser selecionados animais que tenham sido medicados de forma injetável com antimicrobianos, pois estes irão prejudicar ou impedir o isolamento de possíveis bactérias envolvidas. A utilização de animais encontrados mortos para a coleta de amostras não é recomendada, a não ser que se tenha certeza que a morte ocorreu há menos de 2 horas. Para uma boa necrópsia completa com coleta de amostras para exames laboratoriais, os materiais necessários são luvas de procedimento, jaleco e bota para a proteção do veterinário
equipamento para insensibilização dos animais, faca e chaira, destacando-se que uma boa faca bem afiada facilita muito a necrópsia, tesoura e pinças cirúrgicas, uma fonte de fogo, que pode ser uma lamparina ou um chumaço de algodão embebido em álcool 70 para a desinfecção dos instrumentos, serra para abertura da caixa craniana e corte de outros ossos, seringas e agulhas estéreis, suaves e sacos plásticos novos para acondicionamento das amostras para análises microbiológicas, frascos de boca larga e formol a 10%, de preferência tamponado, para a fixação das amostras para exame histopatológico e de imunistoquímica. O formol tamponado normalmente é fornecido pelo laboratório. Para a necrópsia dos animais, inicialmente é realizado o procedimento de eutanásia. Existem vários métodos para a eutanásia de suínos. Um método considerado humanitário e aceito deve ser rápido, efetivo e confiável, para que induza a perda rápida da consciência e morte, proporcionando assim o mínimo de dor e sofrimento ao animal. Considerando esses aspectos, a eletrocução tem sido o mais utilizado nas granjas de produção para sacrificar suínos com prognóstico desfavorável ou para a coleta de amostras. Existem vários modelos de equipamentos para a eletrocução de suínos, sendo que a maioria foi desenvolvida para abatedouros, sendo muito complexos e caros para a prática de eutanásia em granjas. Entretanto, eletricistas podem montar modelos que sejam seguros e mais simples para esse fim. Um equipamento básico consiste de um cabo com 2 fios paralelos encapados, contendo 2 eletrodos, tipo boca de jacaré, em uma das extremidades, um sistema de segurança na porção intermediária e um plug na outra extremidade. Um dos principais fatores para a segurança e eficácia do processo de eletrocução é a contenção do animal. Para a eutanásia do suíno por eletrocução, a corrente elétrica deve passar simultaneamente pelo cérebro e coração. Para efetuar este procedimento, posiciona-se um dos eletrodos na borda superior de uma orelha do animal, próximo à base, e o segundo eletrodo em um ponto posterior ao coração, que pode ser a pele da região abdominal, a base da cauda ou a prega da virilha. Após a correta fixação dos eletrodos no animal, conectar o cabo à tomada elétrica, manter distância do animal e ligar o interruptor, o qual deverá permanecer acionado durante 15 segundos. Após o tempo de eletrocução, desliga-se o interruptor e procede-se à sangria do animal. Recomenda-se sempre sangrar o animal para a necrópsia, pois quanto menos sangue na necrópsia, mais facilmente serão observadas as possíveis alterações. Nos próximos vídeos desta série, abordaremos as diferentes etapas do processo de necrópsia.